semanas, né, de preparação intensa para o início da Série B. Teve jogadores saindo, jogadores novos chegando. O Avaí está pronto para a Série B, que agora tem o principal objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A. Bom dia, está pronto. Tivemos um período de preparação bom. É óbvio que nem todos vão estar aptos ainda para esse jogo do Guarani, né? Alguns jogadores, infelizmente, não chegam para essa partida. Mas dentro das possibilidades que a gente tem, vamos a Campinas com um pensamento bem positivo, de que trabalhamos bem. E agora numa expectativa grande de fazer uma boa estreia. Alex, o que essas novas peças que você tem agora no elenco agregam em questão de características em relação ao time que você teve no estadual? Não somente característica, né? Conhecimento da competição, maior experiência, jogadores já acostumados ao que nós vamos enfrentar. E tirando isso, a qualidade individual de cada um, né? São novos jogadores que nós não tínhamos. Toda vez que chega um novo jogador, ele te oferece novas situações. Então, eu como treinador ganho essas opções, o grupo ganha essa condição de repente, algumas ideias diferentes que, de repente, surjam, ter esses jogadores para poder utilizá-los. Então, realmente, é um Avaí diferente do que foi no estadual. Alex, você perdeu nesse período o Ranieri, titular importante no primeiro trimestre. Já era algo que tu trabalhava e a saída do Ranieri muda a tua forma de pensar o Avaí em termos de posicionamento de meio de campo, de saída de bola, de funções. Qual que é o impacto da saída do Ranieri do Avaí que tu projeta para a Série B do Brasileiro? Não, o Avaí que eu projeto passa muito por um número 5. Passava pelo Ranieri. O Ranieri acabou saindo, era algo que eu já imaginava, porque já falei para vocês algumas vezes aqui, né? O primeiro atleta que eu conversei foi o Ranieri e ele sempre foi muito sincero comigo e com o clube, de que ele tinha a intenção de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Acabou acontecendo, ele acabou indo pro Cuiabá. Então a minha ideia de jogo passa muito pelo número 5, tanto que nessa janela acaba vindo o Wellington e acaba vindo o próprio Xavier. Então, assim, não dá para lamentar muito a situação do Ranieri. Foi um jogador importante aqui no Avaí. Todos gostavam muito dele, nós aqui dentro e principalmente o torcedor. A gente já agradeceu o Ranieri, vamos sempre agradecer pelo que ele fez, mas não dá para lamentar. Tem que valorizar quem está aqui, esperar que o Wellington jogue num bom nível, esperar que o Xavier jogue num bom nível e mais os outros que aqui estavam, né? Gazão, Giva. Para que a gente consiga desenvolver um jogo independente dos nomes dos jogadores, né? Mas o meu jogo, a minha ideia de futebol passa muito por esse jogador, porque realmente é o centro de tudo, né? Para dar equilíbrio para defender, para iniciar um jogo, para levar essa bola para frente. Então a expectativa é que essa rapaziada que está por aqui consiga entender bem isso, jogue num bom nível e nos coloque como um time equilibrado e competitivo pro longo ano que nós vamos ter. Alex, chegaram muitos reforços agora antes da Série B, a maioria também para o setor defensivo, que foi um problema do Avaí no Campeonato Catarinense. Qual é outra posição que ainda você vê mais carência no Avaí hoje? Qual posição específica você acha que ainda precisa de reforço? Assim, eu acho que nós nos defendemos bem no Campeonato Catarinense. Quando a gente vai falar em defesa, a gente tem que olhar no contexto geral. Bola parada, realmente, nós sofremos bastante. E aí, bola parada não é setor defensivo. Bola parada, muitas vezes, é uma característica individual. De um jogador mais agressivo, de um jogador mais forte, de um jogador de uma imposição maior. Então, eu discordo um pouquinho de você na questão do setor defensivo. Chegaram jogadores. E como eu falei, as características também mudam. Chegam jogadores mais agressivos, jogadores mais comunicativos. E eu espero que essa condição de bola parada, a gente melhore um pouco. Nas conversas que a gente vem tendo com o André, com a diretoria, precisa de jogador no meio campo, que é onde a gente tem um gap maior, né? Onde a gente ainda não conseguiu, de repente, nem eu nem o torcedor consegue falar assim, olha, esse aqui é o meio campo titular do Avaí. Isso ainda não aconteceu, porque nenhum meio-campo ainda nos deu essa segurança, né? Se nós olharmos jogo a jogo, desde a estreia com a Chapecoense até o jogo de hoje, foi onde mais alterou, onde mais mudou, que infelizmente a gente ainda não conseguiu
ter um meio campo que fale assim, pô, essa rapaziada que tá dando um equilíbrio necessário para marcar, tá dando uma criatividade para que a gente chegue na frente. Então é uma busca incessante do André e da diretoria atrás de um jogador de um ou mais jogadores que possam nos dar essa condição e para ajudar no elenco que a gente está construindo. Alex, apesar dessa busca com o grupo que você tem hoje, depois dessas 3 semanas, depois dessas últimas semanas de treino, enfim, você já definiu um time titular para essa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro? Se sim, pode compartilhar com a gente? Tá definido, treinou, fizemos o penúltimo treino ontem, temos o último treino hoje lá em Campinas. A rapaziada já sabe quem vai jogar e vocês dentro daquilo que é a lei permitida aí pelo futebol, momentos antes da partida, vão ficar sabendo, até porque quanto mais eu oferecer situações aqui, são mais informações para o Bruno lá no Guarani, né? Isso é desnecessário, a gente está aí correndo atrás de informações do Guarani também para buscar alguma coisinha ou outra, mas quem vai jogar já está sabendo, está treinado, e eu espero que eles tenham a tranquilidade necessária, controlem a ansiedade, né, que é o principal numa estreia de competição, e consigam fazer um jogo num bom nível, equilibrado, organizado, e que a gente possa fazer uma estreia dentro daquilo que a gente imagina. Alex, bom dia. O nosso meio campo, o Jean Lucas tem expectativa de tu contar com ele logo, e a turma que chegou, o Didi e o Igor Vinhas também, já poder estrear no fim de semana, amanhã no caso? O Vinhas e o Didi estão na viagem, estão dentro do elenco, estão nesse jogo de Campinas, estão à disposição do time, chegam muito empolgados, fizeram um campeonato paulista muito bom, fizeram uma competição muito legal com Água Santa e chegam aí com histórias boas até para passar para nós, né, para esse elenco. Isso realmente é uma história interessante do Didi e do Igor, de passar para frente, de como o Água Santa conseguiu construir uma campanha tão boa no Campeonato Paulista. O Jean Lucas já é um outro caso. O Jean Lucas é um caso que está entregue ao departamento médico. Tem uma discussão grande entre eles. Eu acho que as melhores pessoas para passar essas informações são o Neto Pereira e o pessoal do departamento médico, mas infelizmente ainda não consigo contar com o Jean. Alex, o Avaí vai abrir, né, a Série B. Como controlar a ansiedade, já que o Avaí faz um tempinho que não joga oficialmente, e você já falou que já deu uma estudada no Guarani. O que você espera do Guarani para essa partida de estreia? Então, o Guarani é um clube tradicional do futebol brasileiro, né? Terminou o Campeonato Paulista de uma maneira complicada, até trocou o treinador era o Mozart, e acabou vindo o Bruno Pivetti, que estava aqui em Santa Catarina com a Chapecoense. Alguns jogadores saíram, outros jogadores chegaram, então eles vivem uma situação parecida com a nossa aqui, daquele time que jogou o estadual, um time diferente do que vai estrear no Campeonato Brasileiro. Como controlar a ansiedade, isso é muito individual, né? Tem gente que vai ouvir música, tem gente que vai ler, tem gente que vai conversar. É difícil de você dar um panorama geral disso. O mais importante é passar confiança para esses jogadores, mostrar para eles a cada momento de que eles estão preparados, estão bem treinados para conseguir fazer um bom jogo. Agora, esse controle realmente é difícil e isso é muito individual. E aquilo que eu falei, a minha expectativa é que amanhã, na hora que começar o jogo, aquele nervosismo inicial natural vai acontecer, mas que ele passe, e a partir desse momento o Avaí consiga fazer um jogo equilibrado e consiga desenvolver bem aquilo que foi treinado. Alex, você passou por um contexto bastante difícil nesse seu primeiro trabalho como clube profissional, onde o clube teve muitas lesões. Chegou a ter 13 jogadores no departamento médico. O quanto isso pesou até para ti na hora de fazer uma autoavaliação do que foi feito até aqui? Cara, assim, eu sou um cara que eu tenho uma autoexigência muito grande, mas eu procuro sempre agir de maneira muito equilibrada. E eu sempre nas avaliações que eu faço, eu procuro dividir o que é meu, o que é do jogador, o que é da diretoria, o que é do contexto, para não ter uma avaliação ou muito supervalorizada ou subvalorizada, né? Então, assim, a avaliação que eu faço do meu início aqui
é que aquilo que eu combinei com a diretoria, eu tentei fazer muito mais próximo daquilo que era possível fazer. Inclusive, quando a gente faz as avaliações das lesões, quando eu leio, quando eu escuto, as pessoas falam o número final. Só que a gente tem que discutir que tipo de lesão foi, como foi, qual era o contexto da lesão, qual lesão era controlável, qual lesão não era controlável. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando inicia a pré-temporada nossa, vocês acompanharam, nós tivemos uma dificuldade com as chuvas que deram aqui na região. Nós tivemos a dificuldade que nós não podíamos usar a ressacada e o complexo da ressacada. Vou sempre agradecer a Polícia Militar que nos ofereceu um campo ali para treinar, mas era um campo que oferecia dificuldades e provavelmente esse campo ajuda para que algumas lesões tivessem acontecido na frente. Então, assim, as avaliações têm que ser de cabeça fria, independente de resultado, porque o resultado às vezes te condiciona a te levar para uma avaliação diferente, mas o ideal realmente ele não aconteceu, porque muitas vezes você precisa de certos jogadores, você precisa de certas características e por uma situação ou outra, infelizmente, o cara não está apto. Mas com a cabeça muito tranquila de que aquilo que eu combinei com a diretoria, eu fui no máximo para tentar chegar bem próximo do combinado. Quando naquela conversa com os torcedores aqui, era de que vocês precisavam mudar o perfil do time, de alguns jogadores. Sim. Essas contratações que chegam, elas passaram por isso, por esse critério de avaliação, e esse período de treinos que teve, claro, um recorte ainda muito curto, mas já foi possível observar algo nesse sentido? Sim, não há dúvida. Não há dúvida, porque você pega um jogador, por exemplo, como o Wellington, um jogador que foi capitão do São Paulo, jogou no Vasco, jogou no Fluminense, jogou no Atlético Paranaense, enfrentou vários grandes jogadores, teve vários grandes treinadores, teve vários companheiros diferentes ao lado dele. Hoje é um cara com mais de 30 anos, com uma vivência, e você vê no treinamento já um comportamento que outros jogadores não têm, que é dele, natural dele. É uma característica dele, isso já é uma característica que ajuda. E não precisa de muito tempo. No primeiro treino dele, diante do grupo, ele já começou a se posicionar dentro do campo de uma maneira muito mais comunicativa do que de repente a gente tinha. Então, certos gols que nós tomamos, certos posicionamentos que nós tomamos, se de repente nós tivéssemos um jogador com essa característica, talvez nós não tivéssemos tomado. Então, os jogadores que vieram são de boa qualidade, são jogadores conhecidos pela qualidade deles nos outros clubes, mas essas características também foram avaliadas e a gente já verificou nos treinamentos que eles se utilizam delas, né? Então, isso foi bem visto, e a rapaziada, nesse período aí de 2 semanas de treino, eles têm se colocado dessa forma, e eu espero que a partir de amanhã, já diante do Guarani, isso possa aparecer e seja favorável ao nosso time. Alex, em uma das entrevistas coletivas pós-jogo, você falou que não teve ter quadro de treino para aquilo que você acha como ideal do time do Avaí. Agora, com esse tempo maior que você teve do final do Catarinense até o início da Série B, o Avaí agora, você vê uma evolução maior no elenco? Você acha que está perto do ideal que você imagina para esse time do Avaí? Não, o ideal a gente sempre vai buscar. E essa coletiva, provavelmente eu não tenha falado de tempo ideal de treino, provavelmente eu tenha falado entre uma partida e outra, e que uma partida e outra muda muita coisa, porque eu vou dar um exemplo aqui, nós vamos jogar com o Guarani na sexta-feira e o próximo jogo com o Mirassol é na outra sexta-feira. Isso é um tempo hábil de você analisar o que foi feito no Guarani e corrigir para o jogo do Mirassol. Então, provavelmente, quando você cita essa entrevista, eu devo ter falado de um jogo onde o jogo seguinte provavelmente não tinha muito tempo, a não ser tentar recuperar os jogadores. E o tempo existe, a gente trabalha em cima dele, trabalha com uma ideia, mas as ideias elas vão sempre ser alteradas de acordo com aquilo que foi feito no jogo passado. Muitas vezes você imagina alguma coisa, acontece de uma maneira maravilhosa e todo mundo elogia porque aquilo aconteceu de maneira maravilhosa. Outras vezes a coisa não funciona assim, porque infelizmente a análise ela é feita em cima do resultado que é visto no jogo. E eu posso citar exemplos aqui, por exemplo, o jogo do Marcílio Dias é um jogo que todo mundo sai elogiado, porque tudo funcionou direitinho e a gente acaba ganhando 2-1.
O jogo foi maravilhoso? Não, não foi maravilhoso, mas o resultado foi 2-1. Então, assim, tempo para treinar a gente teve, nós treinamos. Como vai ser a execução no jogo? Pô, passa por 1 milhão de fatores. E a gente espera que esse 1 milhão de fatores sejam positivos para nós, que a gente consiga devolver no jogo aquilo que foi feito no treino. Essa é a expectativa para a estreia e para os jogos que vão vir pelo Campeonato Brasileiro. Alex, o Avaí vai brigar pelo quê nesse Campeonato Brasileiro da Série B? E aproveitando, você falava em controlar o nervosismo, a expectativa dos jogadores pela estreia, queria que você fizesse um recorte pessoal, porque também é a tua estreia, né, como treinador da Série B. Sim, e o meu individual eu posso responder, né? Eu provavelmente vá seguir estudando as possibilidades que podem acontecer dentro do jogo. Eu vou fazer o que eu sempre fiz dentro da concentração, vou estar conversando com as pessoas daqui que são próximas a mim, comissão técnica e o André que está muito próximo, falando muito a respeito do jogo. Sozinho vou estar lendo, vou estar procurando assistir alguma coisa que me deixe no momento mais tranquilo, mais reflexivo para aquilo que eu vou ter de necessidade dentro do jogo. E a briga do Avaí é a Série A. Essa é a nossa briga desde o dia que eu cheguei. Recolocar o Avaí dentro do Campeonato Brasileiro da Série A é longo, campeonato longo, só vai acabar lá em novembro. É a pretensão de muitas equipes, mas a gente acredita, confia e tem um trabalho diário enorme para que o Avaí retorne à Série A do Campeonato Brasileiro. Alex, até a abertura da janela, depois que fecha dia 20, só em julho, como é que vai trabalhar o Avaí para a Série B? São com mini metas, 5 jogos, 300 pontos, como é que vai ser a tua... A nossa conversa interna aqui hoje é até o jogo do Vila Nova, que é a 4ª rodada. Essa é a nossa ideia. É óbvio que, como eu falei, em futebol tudo muda muito rápido. O peso da estreia sempre é muito grande, é grande para nós, é grande para o Guarani, é grande para as outras equipes que vão estrear. Vamos estrear em Campinas, com um clube tradicional do futebol brasileiro, que também tem essa pretensão de poder retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogo difícil, é um jogo complicado. O Guarani provavelmente vai oferecer poucos pontos para os adversários jogando em Campinas, então a gente também tem que usar isso a nosso favor. Mas a ideia, analisando, estudando os brasileiros de Série B dos últimos anos, é um perde-ganha muito grande. Vocês da imprensa fazem isso direto, de ficar analisando, de ficar olhando para trás e ver como tem sido. A gente também tem feito isso. Então, assim, não adianta a gente ficar olhando muito lá na frente, né? Nós temos que olhar em jogos curtos. Eu particularmente olhei até o jogo do Vila, que é a 4ª rodada, mas com um foco muito grande para o jogo de estreia, para tentar estrear da melhor maneira possível, fazer um jogo equilibrado, organizado e voltar de Campinas com um bom resultado para ter uma sequência interessante para frente. Show, turma. Valeu!